Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo sobre a seleção brasileira, sobre o principal jogador dessa seleção, Neymar Júnior, e a gente vai fazer a análise que a gente sempre faz aqui dos jogadores, agora desse jogador central da seleção brasileira, esse jogador que é o camisa 10 desta Copa do Mundo, e obviamente eu vou pedir para vocês, antes da gente começar a análise, para vocês deixarem a curtida de vocês, para vocês deixarem o comentário de vocês, tá? Aqui embaixo. Opinião sobre o Neymar, opinião sobre análise, opinião sobre como a gente está fazendo as coisas aqui no canal. Então deixa a tua crítica também, tudo respeitoso, a gente vai trocar uma ideia sobre a construção do futuro do canal, tá bom? Deixa a tua crítica, teu elogio, enfim, o que você quiser. Aqui é liberado, com respeito a gente consegue tocar o barco e também melhorar o canal para você aí do outro lado, combinado? Para além de tudo isso, peço que vocês façam inscrição no canal e também, por favor, ative o sininho para receber todas as notificações. A gente está no começo de canal, gente. Então, assim, no começo do canal, até ele pegar uma grande quantidade de inscritos, o YouTube vai demorar para notificar vocês, é normal, tá? Então, é necessário que vocês ativem o sininho, justamente para receber todas as notificações que chega vídeo novo. Todo dia, durante a Copa do Mundo, às 9, depois, normalmente, às 10 horas da manhã. Mas, poxa, para não perder, ativa o sininho e a gente resolve a comunicação, beleza? Então, a gente vai para a vinheta e na volta, mais vídeo aqui, mais Neymar Júnior no NS Soccer. De volta, pessoal, com o Neymar Júnior já na tela de vocês. E, obviamente, a gente vai lembrar como que a gente faz a análise aqui no NS Soccer. Vamos começar lembrando que todas as ações do jogo são ações do jogo, tá? Então a gente não vai separar as ações do jogo em técnico, tático, nada disso, tá? Ações são pertencentes ao jogo. A gente vai olhar essas ações sobre 3 diferentes ângulos, tá? 3 diferentes perspectivas. E isso através das competências essenciais, tá? A gente vai olhar sobre a relação com a bola, estruturação do espaço e comunicação na ação. São as 3 que a gente vai olhar, combinado? Então, a partir disso a gente vai explicando, obviamente, os conceitos para você que esteja chegando no canal, mas a gente vai sempre olhar a partir dessas perspectivas cada ação, com bola e sem do jogador, tá? Então, obviamente, vamos começar pela relação com a bola, que foi a primeira que eu citei para vocês. E é óbvio, a gente está olhando para um Neymar Júnior, então a relação dele com a bola, no momento que ele está em contato direto com a bola, é muito boa, é excepcional. A gente está falando de um jogador que finaliza muito bem, que tem grandes passes, que dribla muito bem, que conduz muito bem a bola. Então, a gente está falando de um jogador muito completo nessa relação com a bola, em contato direto com a bola. Tá? Nas ações que a gente for olhar que tem o contato direto com a bola, o domínio, por exemplo, a gente está falando de um grandíssimo jogador. Um dos grandes jogadores do atual momento do futebol mundial, de fato. Tá? Então, assim, para além de qualquer polêmica com o Neymar, né, que possa se ter, em posse da bola, jogando bola, é um excepcional jogador, né? E nesse passe aí, por exemplo, para o Mbappé, dá para a gente ver que ele tem de fato uma excelente relação com a bola. Ele tem um domínio sobre a bola que permite ele executar ações em velocidade, inclusive, né, que é muito mais difícil. Teve uma caneta agora. Tem situações em velocidade, que é justamente a vantagem desse jogador, tá? Então, assim, olhando para ele em posse da bola, ele é um excepcional jogador. Outra característica dele que vai diferenciar da maioria, ele consegue fazer essa execução tendo uma movimentação muito grande, tá? Ou seja, ele não faz só essa execução mais curtinhas, como a gente vê alguns jogadores fazendo, são sempre em velocidade. Isso dificulta demais a vida do defensor, porque obriga o defensor a tomar uma decisão mais rápida em situações de perigo. E qual que é a situação de perigo? Se ele está sempre progredindo, ou ele me arranja uma falta em situação de cruzamento, de lançamento dessa bola para a área, ou ele vai me arranjar uma situação onde ele vai conseguir pisar diretamente na área, e aí eu sou obrigado a tomar a decisão de uma possível tentativa de tirar a bola do Neymar, mas já dentro da área, a gente está falando sobre a possibilidade de um pênalti, né? Então, caso aconteça algum tipo de erro. E, para além disso, também há o destaque da bola parada, seja a falta ou o pênalti, né, que ele tem um aproveitamento muito alto no pênalti e também bate muito bem as faltas. Vale lembrar, por exemplo, aquele gol
com o Barcelona em cima do Paris Saint-Germain naquela virada histórica no Camp Nou, que ele faz um gol de falta, inclusive. Né? E o da seleção brasileira, né, na Olimpíada, né, também tem o gol de falta dele na seleção brasileira na Olimpíada. E ele tem se destacado principalmente em conjunto com o Marquinhos, né, nessas bolas de escanteio ou dessas faltas mais laterais, onde ele faz o cruzamento para a área. E aí ele tem um jogador muito bem posicionado, o Marquinhos é outro grande jogador, que também valeria a pena uma análise, né? Então, que já fica o meu próprio recado para mim mesmo, valeria a pena uma análise. O Marquinhos é um jogador muito bom nisso também, tá? E se a gente olhar ele sem a posse da bola, é um jogador que está sempre muito bem posicionado corporalmente para receber essa bola, para participar dessas jogadas, tá? Na fase de defesa, ele acaba não participando tanto, não é o forte dele, apesar de ele ter uma boa recomposição, principalmente no Paris Saint-Germain, né, que é onde ele precisa mais ali por conta, precisava mais, né, por conta do esquema do Pochettino na temporada passada, mas não é o forte dele, de fato, e também não dá para cobrar isso dele, porque em alguns pontos tiraria a principal característica dele, né? É uma questão de compensação. Onde que eu vou posicionar o meu jogador que vai me fazer uma grande diferença, né? Numa situação adequada para as características que ele tem. Colocar o Neymar para marcar lateral dificulta as características dele. Então, obviamente, há de se fazer esse contraponto. O Neymar pode atuar, e aí olhando mais para a estruturação do espaço, tá? Ele pode atuar numa zona mais central ou numa zona mais à esquerda do campo, tá? Atuando na zona mais à esquerda, ele tem as duas possibilidades, seja levar para a linha de fundo, né, ou levar em direção ao gol, né? Ele ir convergente ao gol ou divergente ao gol, tá? Então ele pode atuar nas duas ali, por vezes na seleção brasileira, principalmente se jogar com o Richarlison, com o Vinícius Júnior, com o Rafinha, ele tende a atuar mais como um 10, né? Um pouco mais centralizado. Se ele for atuar sem o Vinícius Júnior, com um meia a mais, né? Colocando Paquetá, Fred e Casemiro, você acaba tendo ele mais à esquerda, o Richarlison mais centralizado e o Rafinha mais à direita. Então, assim, você tem uma estrutura onde ele pode jogar num corredor à esquerda ou num corredor mais centralizado, mas ele, principalmente jogando mais centralizado, ele vai ter uma alta movimentação, porque permite com que ele tenha o campo todo de visão e também permite a ele, nossa, será que passa? Permite a ele que ele, além de ter todo esse campo de visão, ele também tem a possibilidade de flutuar entre os três diferentes corredores e, obviamente, o jogador da característica dele vai atuar mais próximo à área adversária, ou seja, vai atuar mais ali, se a gente dividir o campo em três, vai atuar mais no setor de ataque, tá? Então, a gente pode olhar isso e a gente pode olhar outra característica do Neymar, que vai ser a realização dos passes, ou a realização dessas ações entre os companheiros, né? Que ele permite se posicionar muito bem para a realização do passe, e ele cria linhas de passe ao longo das movimentações dele que permite que os companheiros recebam bem essa bola, né? Então, assim, a gente está falando de um jogador, esse daí, o zagueiro do Benfica, o defensor do Benfica foi juvenil. Era esperado que o Neymar fosse fazer isso. A gente consegue observar nas ações dele, principalmente estruturação de espaço, que ele cria bem essas linhas para a realização do passe, né, até pela movimentação dele, e também, né, ele cria ângulos adequados. Então, assim, são situações onde você vai ter uma distância em relação ao adversário e ao companheiro que favorecem ele. Então, percebam como ele vai estruturar o espaço, diminuindo a distância entre ele e o adversário. Ele vai para cima do adversário. Isso permite a ele, né, nessas situações, por exemplo, que ele tenha uma vantagem, porque ele obriga o adversário a tomar decisões mais rápidas e aí ele consegue se precaver dessas decisões, né? Então, a gente está falando do jogador que vai tomar grandes decisões, mas perceba, ele vai sempre diminuindo esse espaço em relação ao adversário até produzir um ângulo adequado para o passe ou para a finalização, enfim, o que for melhor para a equipe naquele momento ou para o entendimento dele na jogada, né? Mas perceba como o adversário tem que tomar alguma decisão mais rápido e aí ele leva vantagem em relação ao adversário. O que vai acontecer, que não é necessariamente negativo, mas peso, ponto e contraponto, né, do que a gente está falando sobre ter um jogador desse estilo, tá? A gente vai estar olhando para um cenário onde esse jogador
vai produzir uma alta movimentação. Quando você tem um jogador que vai produzir uma movimentação tão alta assim, o que vai acabar acontecendo é os outros jogadores não entenderem a movimentação. Então percebam que por vezes ele faz a movimentação e às vezes se fecha muito mais o espaço em torno dele, tá? E aí fechando mais o espaço, obviamente ele que já está indo em direção, diminui mais o espaço dele e diminui a possibilidade de mudança de direção. Então assim, jogar com o Neymar não é difícil, porque obviamente ele vai facilitar e vai decidir muitas coisas, mas exige do jogador companheiro dele uma alta inteligência de jogo para saber aproveitar essas características do Neymar, tá? Não vai ser só uma questão de ganhos, vai ser uma questão também de tomar a decisão melhor. E aí ele passa, você pode ver em alguns lances que ele vai passar a ter uma atuação ou uma ação com a bola, onde ele vai sair de uma situação de pressão e se colocar em outra. Porque se o companheiro não faz a movimentação adequada dentro do que ele pensou, o companheiro acaba atrapalhando a sequência ofensiva, tá? Aí, quando eu falo companheiro, entendam que é ele mais o companheiro, tá? É uma interação entre os dois, tá? Não é necessariamente só o companheiro, mas é um entendimento coletivo daquilo. O Neymar, como tem mais ações que a gente vai chamar de individual, apesar de eu não gostar muito do termo, são situações que ele vai se colocar, por vezes, em alguns problemas, e é necessário, se possível, obviamente, uma interação mais rápida com os companheiros de equipe, tá? Olhando para um cenário, e aí, obviamente, olhando para um cenário de comunicação na ação. A gente está falando de um cenário específico onde ele se comunica muito bem, mas ele precisa ter a confiança nos companheiros de equipe. O que é isso? Quando você olha para o Paris Saint-Germain, ele tem como possibilidades de passe logo de cara o Messi, Mbappé, ele vai ter a possibilidade do passe para o Verratti, ele vai ter a possibilidade do passe agora para o Renato Sanches, ele vai ter a possibilidade do passe para grandes jogadores, né? Hakimi, por exemplo, na direita, o Nuno Mendes na esquerda, que tem feito boas partidas. Então, assim, você vê grandes jogadores nas posições onde ele confia um pouco mais. Então, facilita algumas decisões que ele pode variar entre ficar mais tempo com a posse da bola individual ou tocar mais a bola, né? Então, ele consegue variar. Na seleção brasileira, agora essa geração, né, o que é contrário das outras, essa geração tem mais gente, né, desse perfil. Então tem o Vinícius Júnior, tem o Rafinha, tem o Antony, tem o próprio Richarlison. Você tem grandes jogadores fazendo grandes funções. Talvez ali o meio-campo seja um pouco mais, ainda um pouco mais difícil nesse sentido, né? Você não tem um grandíssimo jogador que vai encontrar os passes, né? Você tem ali o Lucas Paquetá, que joga muito bem, mas não é do nível, sei lá, do De Bruyne, do Modric ou algo do tipo. Você tem o Bruno Guimarães, que é reserva hoje da seleção, mas também pode ser uma boa opção em grande fase na Premier League. Mas tudo depende também dessa confiança que o Neymar passa a ter no grupo para poder fazer ações mais coletivas, né? Ações que envolvam a interação com mais jogadores da própria equipe. Tá? Esse é um ponto necessário. E perceba como tudo isso que a gente está falando vai das habilidades, vai das experiências e vai das perspectivas desse jogador, ou dos jogadores de maneira geral. Justamente porque o jogo é muito complexo nesse sentido, e para entender ou para tentar explicar ele um pouco é muito mais difícil fazer quando você olha para o jogo como um todo, do que você ficar fragmentando tudo. Na fragmentação você perde as coisas, mas é mais fácil de explicar, né? Então percebam como tudo isso depende muito da experiência e da vivência que o Neymar passa a ter em campo, e também da forma como ele vai se sentir. Desse processo de comunicação, a gente não pode esquecer que também inclui a forma como o jogador se vê ou sente naquele momento, né? Como ele sente as demandas do jogo. E o Neymar, nesse sentido, precisa de um grupo ao redor dele para ele se sentir mais confortável, para ele ter com quem tocar essa bola, com quem fazer jogada, e a seleção do Brasil permite isso. Permite essa variação um pouco maior, uma distribuição de passos para começar, ou situações de 1 contra 1 ali também. Com o adversário, é óbvio, ele vai enganar muitas vezes o adversário nessas movimentações dele, e isso leva vantagem para a equipe dele e desvantagem para o adversário, justamente porque o adversário tem que tomar uma decisão rápida de um jogador veloz vindo em direção ao gol dele, e por vezes, se caso não acontecer o passe, ou se caso não acontecer uma sequência positiva, né, um drible positivo, por exemplo, onde ele consiga ultrapassar o adversário, ele vai gerar situações de falta próxima à área ou próxima a situações de perigo
também para a seleção, né? Então, assim, isso auxilia demais, principalmente visando que a nossa seleção é boa no jogo aéreo, tanto com o Thiago Silva quanto com o Marquinhos. Se você colocar o Éder Militão nessa conta também ajuda. Você tem 2 laterais que são altos, né? Tanto o Alexandre quanto o Danilo, né? Supondo que o Danilo vá ser titular. Você tem o Casemiro, que é um jogador alto, e você tem agora o Richarlison ou o Pedro, que são também jogadores bons de bola parada. Então você tem grandes jogadores para poder aproveitar essas situações criadas também nesse sentido, beleza? Então, se você gostou do vídeo, de novo, like no vídeo, também compartilha com o máximo de gente possível e, por favor, peço muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e comente aqui embaixo o que você tem achado, tá? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e valeu!